Olá, sejam bem-vindos ao Fórum Nacional da Criança com Alergia ao Leite de Vaca. Meu nome é Raquel Rigg, eu sou coordenadora do Fórum, nutricionista e mãe de uma criança com alergia à proteína do leite de vaca. Queria agradecer por você estar aqui com a gente hoje, porque esse fórum foi sonhado para que você tenha boas informações e consiga cuidar melhor da sua criança. Para isso, hoje nós vamos escutar o que o Dr. Magno Veras, pediatra, gastropediatra e nutrólogo, referência nacional nos cuidados da criança com a PLV, tem a nos dizer. Bom dia, meu nome é Magno Veras, sou pediatra geral e gastroenterologista pediatra. Então, Magno, o que é alergia à proteína do leite? Alergia é uma reação inflamatória, então uma inflamação provocada pelo nosso sistema de defesa, nosso sistema imunológico, contra alguma coisa que vem de fora. Quando o nosso sistema imunológico reage com alguma coisa que nós temos no nosso corpo, são chamadas doenças autoimunes. A alergia é diferente, a alergia é uma reação inflamatória, é sempre uma inflamação. Causada por quem? Pelo nosso sistema de defesa. Contra quem? Contra algo que vem de fora. Então, um exemplo típico que a gente usa muito no consultório para os pais entenderem é uma poeira, que é o exemplo que vem no nariz. E quando a pessoa é alérgica àquela poeira, o seu sistema de defesa vai recrutar várias células de defesa que vão se direcionar para a mucosa do nariz, gerando uma inflamação no nariz. E por ser o nariz, vai ter um sintoma diferente. Vai ter um sintoma de coriza, de espirro, de coceira, e aí a gente fala que tem uma rinite alérgica. Se essa inflamação for nos brônquios, é a bronquite. Se for na pele, é a dermatite. Se for no intestino, pode ser, dependendo do local do intestino, se for no estômago, vai ser a gastrite. No esôfago, a esofagite, pode dar vômito. Então, dependendo do local onde ocorre a inflamação, vai ter um sintoma diferente. Mas a alergia é uma inflamação gerada pelo nosso sistema de defesa. Então, a alergia à proteína do leite de vaca é uma reação exagerada do nosso sistema de defesa. As proteínas, que não é uma proteína, são as proteínas do leite da vaca. Existe mais de um tipo de reação alérgica ao leite da vaca? Sim, existem formas diferentes que o nosso sistema imunológico reage a essa proteína. E, resumidamente, existem duas grandes formas reconhecidas e mais estudadas como o nosso corpo reage. São as duas formas mais estudadas e mais famosas, mas possivelmente existem outras formas de reação. Uma forma que é a forma imediata, que é a forma que a criança toma o leite, e imediatamente ela empola, ela fica vermelha, ela vomita, e essas são as alergias imediatas. Nesse tipo de alergia, parte do sistema de defesa que está envolvida é a parte dos anticorpos. Existem vários tipos de anticorpos, mas os anticorpo E, que é o IgE, ou imunoglobulina E, está muito aumentado nas alergias imediatas. Então essas são aquele tipo de alergia que a gente concebe melhor como alergia, porque desde que a gente é pequeno, alergia para nós são coisas que fazem com que a gente tussa, com que coce, com que inche. Então essas são as alergias imediatas, que são as alergias que são através dos anticorpos, principalmente o anticorpo E. São as famosas alergias IgE mediadas pelo anticorpo E. E tem outro tipo de alergia, outro tipo de forma que o sistema de defesa reage à proteína, que não é essa forma imediata, que pode ser mais sutil, pode ser mais tardia e pode estar... o órgão que é mais afetado é mais a parte intestinal, normalmente, mas pode ser pele, pode ser respiratório, mas principalmente intestinal. São as alergias chamadas em conjunto como não IgE, não é pelo anticorpo E. É um termo genérico, mas a gente sabe que nesse campo de alergias não anticorpo E, não é pelo IgE, não é aquela coisa que a mãe coloca o leite na boca do filho e imediatamente vê uma reação porque fica fácil, né? Esse universo de reações que não são IgE é um universo mesmo, né? Então ninguém sabe ainda separar os grupos ainda nesse universo. Elas são então denominadas em conjunto como alergias não IgE mediadas ou não mediadas pelo IgE, ou tipo tardio, ou mediada por células, ou tipo intestinal.
Então tem vários nomes, porque realmente é um universo que está sendo cada vez mais estudado agora e em verdade ainda não se sabe muito ainda sobre elas. É muito novo ainda para nós. Quais são os principais sintomas da alergia à proteína do leite? Bem, nas alergias, então, separando os dois grupos, as alergias IgEs mediadas, os principais sintomas são edema, que é o inchaço de olhos e boca, urticária, que é a vermelhidão, partindo para a parte respiratória, rouquidão, tosse, chiado, partindo para a parte intestinal, vômito, diarreia, isso ocorrendo de forma imediata. As alergias não IgE mediadas, que é aquelas que têm um universo mais amplo e heterogêneo de sintomas, os sintomas podem ser os mais variados possíveis. Podemos ter vômito, cólicas, irritabilidade, diarreia, sangue nas fezes, isso da parte intestinal, né? Pode haver perda de peso ou não, e tem as alergias, então, que se manifestam cutâneas na pele e na parte respiratória, rinites, bronquites, laringites. Como que é feito o diagnóstico da alergia ao leite? O diagnóstico, a base do diagnóstico é clínica. O que é base clínica? É pela história, pelo que os pais contam. Nem sempre é muito fácil, mas essa é a base de tudo. É a conversa, é a clínica. Se a mãe fala que o filho que deu uma madeira para o filho, deu uma fórmula para o filho empolou na hora, dependendo do tipo de empolação que tem, isso é suficiente para caracterizar aquela criança com uma alergia à proteína do leite de vaca do tipo imediato. Não precisa de exame para isso. Tá claro que é isso. Já do tipo tardio, já é um pouco mais difícil. De modo geral, o diagnóstico ele é presente quando os sintomas que a criança está apresentando são sugestivos de alergia e são coincidentes com a introdução do leite, ou através da dieta da mãe, quando a mãe está amamentando, ou diretamente para a criança. Depois de um tempo, a criança desenvolve alergia. Aí você, suspeitando da alergia, retirando o agressor, que no caso é a proteína do leite, a criança tem uma visível melhora. Depois de uma melhora, você pode reintroduzir e viu que a criança piorou. Aí você faz um diagnóstico de alergia. Então, da forma imediata, fica mais claro clinicamente, eventualmente pode-se fazer exame, e na alergia do tipo tardio, não tem exames para ele, então o diagnóstico é clínico e normalmente é através da retirada e observação da melhora da criança e algumas vezes depois da provocação e observação da piora da criança. A mãe que amamenta, o bebê pode desenvolver alergia à proteína do leite? Pode sim, através da alimentação materna com proteína do leite. Os fragmentos de proteína podem passar para o leite materno e se a criança tiver sensibilidade à proteína do leite, porque a alergia é uma reação de hipersensibilidade, uma sensibilidade exagerada àquela proteína, a criança pode manifestar um sintoma, mesmo amamentando ao seio. Não vai ser uma alergia imediata quando amamentar ao seio, vai ser uma alergia tardia, mas pode ter sintomas. Existe cura para a alergia à proteína do leite? Existe cura, sim. Para a maior cura o termo médico da cura seria tolerância imunológica, quando o sistema imunológico tolera aquela proteína. Você parou de ficar sensível àquela proteína e não reage mais àquela proteína. E os pais chamam isso de cura, que é quando você está tomando leite e você está bem, você não tem mais nada com aquilo. Então existe sim. Tem alguns casos, uma doença nova, a gente está aprendendo muito sobre ela agora. Tem crianças que melhoram muito rápido, tem crianças que demoram mais para melhorar. De modo geral, as alergias IgE mediadas pelo anticorpo E, as imediatas, elas demoram mais para melhorar. E as alergias do tipo tardio, elas melhoram mais rapidamente. A alergia ao leite, ela é diferente da intolerância à lactose? Sim, são duas coisas totalmente diferentes. Isso acontece, essa confusão em todos os países, é engraçado isso. Existe um conceito de que alergia é pior, intolerância é uma coisa mais leve e não tem absolutamente nenhuma relação. O que é intolerância? Intolerância é um problema na digestão. Você não digere direito uma coisa. Então
Então você tem intolerância à ervilha, você tem intolerância ao palmito, você não digere direito a ele. Você tem uma intolerância à feijoada e você tem sintomas. Então isso é uma intolerância. A intolerância à lactose, então, ela acontece quando você digere a lactose e você não digere direito aquela lactose. E você não digere direito aquela lactose porque provavelmente a gente tem uma enzima que chama lactase, que algumas pessoas, ao envelhecer, começam a diminuir os níveis de lactase no intestino. E aí você passa a não digerir muito bem aquele leite, a lactose. Tomando a lactose e não digeriu direito, aí você tem sintomas de intolerância. Pode ser uma distensão abdominal, pode ser uma diarreia, pode ser uma dor. Isso é intolerância. É uma incapacidade de digestão de alguma coisa que provoca um sintoma em você. Essa é a intolerância da lactose. Já a alergia é um problema imunológico, um problema no sistema de defesa, bem diferente de problema de digestão. Então você toma o leite e o seu sistema de defesa reage, gerando uma inflamação. Então gera inflamação. O outro é um problema digestivo. Então são duas coisas totalmente separadas. A intolerância à lactose a gente pode dividir em 3 tipos. Uma que o bebê nasce sem a lactase, a enzima. Isso é extremamente raro, é relato de caso. Não se sabe de um caso descrito no Brasil, por exemplo, e a criança tem diarreia desde o primeiro dia de vida e vai para a UTI e é super grave. Isso, então, é uma raridade. Tem intolerância da lactose que ocorre com o envelhecimento, que é a mais comum de todas. E quando ocorre cedo, ela é por volta de 5, 6 anos de idade. A maioria é adulto jovem, quando começam suas intolerâncias à lactose. E tem intolerância à lactose que ocorre depois de uma gastroenterite, uma infecção intestinal. Você pega a infecção intestinal, aí você perde transitoriamente a capacidade de digerir a lactose. Esses 3 tipos. Então, um bebê, por exemplo, que tem manifestações digestivas, o bebê no primeiro ano de vida, ele não tem intolerância à lactose. Ele pode ter uma alergia à proteína. Uma inflamação que ocorre em partes distintas do intestino gerada pelo próprio sistema de defesa daquele bebê, mas não é a lactose. Lembrando que o leite que tem mais lactose entre os mamíferos é o leite materno. Tem muita lactose. E a criança não tem problema com essa lactose do leite materno. Pode ter problema com a proteína do leite de vaca ingerido pela mãe. É possível que a criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, ela consuma o leite de algum outro mamífero ou isso não é recomendado? É possível isso acontecer, mas as proteínas do leite de vaca são muito similares às proteínas do leite da cabra, da búfala. Eles têm uma similaridade muito grande. Então, quando tem alergia à proteína de vaca, a chance de ter reação a outros leites de outros mamíferos, de ovelha, de cabra, são muito grandes, por isso não é recomendado. E não existe uma fórmula hoje baseada em leites de outros mamíferos, uma fórmula infantil, que é um leite modificado para atender às necessidades nutricionais da criança. Os outros leites, então, de mamíferos crus, eles não atendem às necessidades nutricionais do bebê humano. Então, mesmo o leite de vaca, quando a gente dá para a criança, ele é modificado, muito modificado, inclusive, para atender as necessidades da criança. Poderíamos usar outros leites de outros mamíferos, mas eles teriam também que ser modificados, que seriam modificados também. O leite de soja? O leite de soja, que já é um leite vegetal, e o leite de arroz, e já existem fórmulas infantis baseadas na proteína da soja e baseadas na proteína do arroz. E elas podem ser usadas também em alguns casos de crianças com alergia à proteína do leite de vaca. É comum uma criança que tem alergia ao leite de vaca ter alergia a outros alimentos? Sim, é comum. A criança que tem alergia à proteína de vaca tem uma chance maior do que a criança que não tem de ter reações a outros alimentos. Afinal, antes de ter alergia à proteína de vaca, ela é uma criança alérgica como um todo. Então ela tem uma chance maior de ter alergias respiratórias no futuro, de ter dermatites no futuro, e ela tem uma chance maior de ter alergia a outros alimentos. Agora é interessante observar que a maioria das crianças com alergia à proteína de vaca não tem alergia a outros alimentos. Tem alergia à proteína de vaca e, no máximo, da soja também, mas não tem alergia a outros alimentos. A maioria não tem.
Mas a chance de uma criança com a PLV ter alergia a outros alimentos é maior do que a criança que não tem alergia. Uma vez que uma criança alcançou a tolerância imunológica, é possível que ela volte a ter alergia ao leite de vaca ou não? É possível. Como é uma entidade mais nova, pelo menos sendo estudada agora de forma mais efusiva, porque a incidência, a prevalência aumentaram muito, a gente não sabe o que acontece ao longo do tempo. Mas tem outras doenças alérgicas que já são estudadas há mais tempo, que mostram que ocorre, por exemplo, as asmas, ocorre uma piora na infância, né, particularmente depois dos 2 anos de idade, e depois na adolescência ocorre uma melhora, e em alguns casos depois na vida adulta, depois dos 40, pode começar a ter novamente sintomas. E a gente não sabe se isso às vezes pode acontecer também com leite, a gente não sabe ainda. Mas pode acontecer, a criança melhorar e depois lá pra frente, quem sabe, a gente não sabe ainda se vai seguir esse caminho da alergia, que chama marcha atópica. É o caminho que os sintomas alérgicos, eles se expressam ao longo da vida, a forma como se expressam ao longo da vida. Então existe muitas vezes nas alergias respiratórias uma melhora e depois uma recrudescência lá na frente. Pode ser que com a alergia à proteína de vaca a mesma coisa ocorra, mas por enquanto a gente não sabe ainda. Então, é possível que a criança nasça sem alergia ao leite de vaca e desenvolva essa alergia ao longo da vida? Sim, ela nasce com a predisposição genética, provavelmente. E junto com essa predisposição genética, ocorreu algum gatilho ambiental, e que às vezes a gente não sabe o que é. Pode ser uma microbiota mais frágil, pode ser uma proteína do leite sendo colocada para aquela criança na maternidade ou de forma mais precoce, a gente não sabe. De qualquer forma, tem uma predisposição genética e junto com aquilo um gatilho ambiental, e aí a criança desenvolve alergia à proteína do leite de vaca. Ela pode melhorar ao longo do tempo e depois a gente não sabe o que acontece depois. Existe caso da criança que não alcança essa tolerância imunológica? Existe crianças que não melhoram, né? Mas a gente continua acompanhando, tá? Adolescente não está melhorando. A maioria acaba melhorando. Então, se a gente for pegar um grupo de crianças alérgicas e acompanhá-las ao longo do tempo, aí vão ficando no caminho as crianças com cura, vai sobrar pouquíssimas crianças lá na frente. A grande maioria melhora. Eu acho que para as mães, porque elas têm que, primeiro, buscar sempre uma informação correta, isso é fundamental. Buscar um bom acompanhamento de um bom pediatra, que tenha conhecimento sobre alergia à proteína do leite de vaca. Busque informação, sim. A informação, a gente tem, né, nos mecanismos de busca na internet, tem que olhar com critério, porque tem muita informação. Então você tem que ter informação, mas você precisa de um profissional habilitado para conduzir o caso, para que não haja sofrimento. É uma doença que na maioria das vezes não é grave, né, se bem conduzida. Ocorre uma melhora com o tempo, uma porcentagem considerável. Na maioria das vezes o segmento é clínico, então não há necessidade de exames frequentes ou endoscopias e biópsias, exames de sangue. Algumas vezes são necessários, mas na maioria das vezes não são necessários. Então é uma alteração que você consegue ter uma vida muito boa e a criança, o mais importante, a criança não sofre muito. A maioria nem vai lembrar que teve, né, quando cresceu. E a criança, uma coisa que é frequente, os pais ficarem com pena dos seus filhos, achando que os filhos não vão poder ir comer aquilo outro, as guloseimas, as coisas boas da vida. Mas hoje, mesmo na criança que não tem alergia à proteína do leite de vaca, os estudos mostram que a gente deve ter uma alimentação com nenhuma guloseima, sem açúcar, até os 2, 3 anos de idade, uma alimentação que deve ser predominantemente natural, sem alimentos processados. Isso por outros motivos que não tem a ver com a PLV. E a criança não sente falta daquilo que ela não conhece. Então, é um sentimento que às vezes a gente tem com o nosso filho de pena, mas que é um sentimento que a gente não deveria ter.
né? E porque a criança, ele se adapta muito mais fácil com o adulto. A pena não é da criança, é do adulto. A criança não água. Você poderia comer na frente do seu filho uma coisa muito gostosa que ele não pode comer. E ele vai, por vezes, por curiosidade, né, querer comer também. Às vezes, como ele vai comer um objeto qualquer, uma caneta que você tiver, um livro, ele quer pôr tudo na boca naquele período. E você vai falar, não, esse aqui não é seu. E a criança entende que aquele código é diferente. Aquilo ali não pode, assim como se você estiver tomando uma bebida alcoólica ou algo apimentado, você também vai negar para o seu filho. Faz parte dessa educação alimentar. E a criança não tem menor sofrimento com isso. Então uma criança com alergia bem conduzida é uma criança saudável, uma criança que cresce, que se desenvolve, que não tem nenhum sentimento de restrição ou de desigualdade, se tudo foi bem conduzido. Até mesmo na escola. É muito bonitinho como as crianças lidam com as diferenças, os amigos sabem que aquela criança não pode tomar leite, a criança fica bem, não se sente excluída, se todo mundo for informado, se for tudo certinho. Por isso que busca informação, busca um profissional qualificado para acompanhar, né, o filho. Uma outra coisa que eu queria perguntar para a senhora é sobre a questão da família, do apoio da família, que é muito importante para que a criança tenha essa boa condução, tenha esse bom desenvolvimento. É perigoso se dar um leite, fazer um teste alérgico com a criança escondido do pai ou da mãe, ou de quem está dizendo que essa criança tem alergia? É perigoso, sim, né? Pode ter alguma reação e os pais perdem um pouco o controle. A criança começa a ter sintomas, você não sabe o que está acontecendo. E quando você vai avaliar, tem alguém dentro da sua própria casa que não acredita na alergia, porque a gente fica, no primeiro momento, com dó da criança, e tem tanta dó que a gente nega a doença. Isso é muito comum, você negar a doença no primeiro momento, e os familiares também acharem que aquilo é frescura da mãe, que é neurose, que é a moda do momento, é o novo modismo do momento, e acabam de forma escondida, sem os pais perceberem, oferecendo alguma coisa. Mas quem deve conduzir é a mãe e é o pai. Então os familiares precisam respeitar aquela mãe e pai que estão conduzindo, que é eles que estão buscando informação, eles que estão indo no pediatra, e tem que dar o apoio. A forma como que a gente fala para os pais comunicarem os familiares é realmente através de informação, dando panfleto, vindo às vezes numa consulta, né? E o que a gente espera dos familiares é que respeitem quem está conduzindo o processo, que é o pai e a mãe. E aí a criança não vai ter problema. Ao fazer isso, esses pequenos testes escondidos só está prejudicando a criança. Ela vai conhecer outros produtos, ela pode ter sintomas, os pais não vão saber interpretar o que está acontecendo, e isso gera toda uma problemática. Bom, só temos que agradecer a gentileza do Dr. Magno pela aula, né? Essa aula. Tenho certeza que será útil para centenas, milhares de crianças, de pais, de avós, no meu caso, das famílias, e principalmente quem mais sofre nisso é a criança. E todo cuidado, todo apoio à criança é necessário. Agradecemos de coração ao Dr. Magno por essa aula maravilhosa, de forma gratuita para todos nós, e que possa levar esse consolo, essa informação para todas as crianças desse país afora. Dr. Magno, de coração, nosso muito obrigado em nome de todas essas crianças. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir.